quarentena nos fez repensar em tantas coisas. O quanto o trabalho nos toma o tempo de reflexão e até mesmo nossos sonhos. O quanto o transporte público nos consome e nos deixa mais cansados até mesmo que o próprio trampo. Já conseguimos compreender que o caos nos leva a mudanças. Já estamos em meio ao caos. Aliás, muitas pessoas ao longo de sua vida nem sequer saíram dele. As pessoas comentam, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. É nesse momento que paro, penso e reflito. Mas que diacho seria esse normal? Eu acredito na mudança, na revolução e na mudança de comportamentos a partir do comprometimento e da atuação da juventude. Eu vejo a esperança por um mundo melhor tá na juventude e só ela que consegue enxergar um mundo diferente. Por isso que eu vejo como uma coisa fantástica a juventude participar da política, discutir, divergir, argumentar e se movimentar em prol daqueles que mais precisam. E só a juventude consegue fazer isso. Eu sou a Josi Nascimento, tenho 27 anos, sou moradora do Heliópolis atualmente, mas nasci e cresci no Grajaú. Faço ciências do trabalho na escola do GESE. Um salve para meus professores que são muito foda. Amo vocês. Falei de falar de você, Nini. Tô como secretária municipal de juventude. Sou mãe da Ana Beatriz, de 7 anos. Meu nome é Messias Pereira, sou pastor da Igreja Batista Venha Teu Reino. Tenho 28 anos, sou natural de Palmares, Pernambuco. Estou aqui há 15 anos. Sou candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Oi, eu sou a Vivi Mendes, eu tenho 31 anos, sou advogada, militante feminista, ativista pelos direitos humanos e candidata a vereadora pelo PT aqui em São Paulo. Minha mãe chama Virgínia, meu pai chama Antônio, meu irmão chama Guilherme. Eu gosto de falar porque eles são muito importantes nesse processo. Sou canceriana com ascendente sagitário. Bem, meu nome é Leandro Prior, tenho 29 anos, nasci em Caraguatatuba, no litoral norte paulista, né? Agora sou morador aqui de São Paulo, vim para cá. Sou membro da bancada antifascista e candidato a vereador em São Paulo. O legal dessa bancada é que nós nos juntamos e falando assim, a gente vai ter que unir esforços, né? Mas em torno do quê? Eu sou a Tamires Sampaio, eu tenho 26 anos, eu sou advogada, eu sou formada em Direito pelo ProUni no Mackenzie, que é uma universidade privada aqui de São Paulo. Graças ao ProUni eu sou formada em Direito e graças a uma bolsa da CAPES hoje eu sou mestra em Direito Político e Econômico. Sou militante do movimento negro, costumo dizer, desde que eu tô na barriga da minha mãe. Eu sou candidata a vereadora pelo PT aqui em São Paulo. Cara, eu gosto muito de São Paulo, assim, acho que principalmente, o pessoal fala mal, é muito estressante, é muito caótico, eu gosto muito mesmo de viver aqui. Tem uma relação muito com carinho também, porque acho que é uma cidade que eu aprendi a viver, né, aprendi a estar, a sobreviver também, porque de fato é difícil, mas tem uma relação de muito carinho, porque eu olho a minha trajetória e vejo como São Paulo também se encaixa nessa trajetória, principalmente no que é esse processo da política.
A minha família não é originalmente daqui, né? Meu pai veio de Portugal, minha mãe veio da Bahia. Eles se encontram aqui. Meu pai durante muito tempo morou no centro, minha mãe na Zona Norte, mas eles foram construir nossa família na Zona Leste. Eu passei no concurso público para ser policial. E quando você vem, é inevitável. Você não fica no interior ou no litoral, né? Você não fica no interior paulista. Você vem para a capital. Você vem pagar o seu pedágio aqui, é inevitável. E eu me encantei pela cidade. Sabe quando você olha assim, a terceira maior cidade do mundo, e você se encanta com a cidade, encanta com as pessoas, com esse mix, né? É muito foda. Então eu me encantei pelo povo, pelo mix, eu me encantei pelo centro, eu me encantei pela quebrada, eu me encantei, sabe, pelo todo, porque aqui é tudo junto e misturado. Pra ser mais precisa aqui, a gente fala Grajaú, o Grajaú é imenso, tem vários bairros dentro do Grajaú. Na real é um distrito, né? Acabou sendo conhecido como um distrito. Do Fundão mesmo, Narcisa, Gaivota, Ilha do Bororé, que foi meu último endereço lá na Sul. Rodei tudo ali, estudei em tudo quanto era escola. E é isso, tipo, eu lembro que a gente tinha um córrego perto de casa e a gente brincava no córrego, eu e minhas irmãs. E a rua era de terra. Nossa, eu já sofri uma enchente pra caralho, assim. Tipo, teve várias vezes que a galera do PT fez vaquinha pra poder mobiliar nossa casa de novo, porque a gente levou tudo, documento. Eu observei que havia uma grande indiferença entre o povo da periferia e o povo da cidade. E eu vendo aquilo, porque quando eu vim para a cidade, eu já vim justamente para morar na periferia. Quando nós íamos para outro bairro conversar com outras pessoas, tudo, as pessoas perguntavam de que região de São Paulo você é. E eu respondia para as pessoas que eu era aí do bairro de Pirituba. E as pessoas olhavam para mim e diziam, mas existe esse bairro? Existe? Porque era tido como interior. Olha, minha relação com São Paulo, ela sempre foi bem complexa, assim, né? Porque eu sempre morei aqui na periferia, na Zona Leste. Quando eu era pequena, ali na região do Itaim Paulista, no Camargo Novo. E aí, com 11 anos, a gente mudou pra cá, pra Guaianazes, eu e minha mãe. Foi quando a gente conseguiu esse apartamento. Quando eu era mais nova, né, de adolescente, que minha vida era aqui, na periferia, a minha escola tava do lado de casa, a minha avó morava do meu lado, as minhas amigas estão aqui, né, às vezes a gente gostava de andar muito, né, saía da escola e andar, o nosso rolê era, tipo, ir lá, assim, a 1 quilômetro daqui que tem um mercado que vendia bis a R$1, e a gente ia lá, tipo, andar pra comprar bis, pegar chocolate e ficar, assim, causando na rua, assim. O lance também de ocupar espaços enquanto micropoder, sabe? Os espaços de poder aqui permitem você ter um trabalho muito mais efetivo, muito mais sério, com muito mais resultado do que se você militasse só numa cidade do interior. Então aqui tem uma facilidade muito maior para você descobrir os mecanismos, conhecer as engrenagens e participar dessas engrenagens de tal modo que a sua militância tenha uma efetividade. E você aqui numa São Paulo, que é um mini país, né, conseguir, num projeto revolucionário, ser um projeto piloto. E eu, durante 25 anos da minha vida, morava na Zona Leste. E eu tinha uma relação muito conflituosa com São Paulo, porque a região da Zona Leste, né, é uma região que tem problemas muito intensos, assim. Então, era difícil, durante muito tempo da minha vida, né, vivia dentro de casa, porque o entorno ali era uma região perigosa e é sempre essa dificuldade, né, de chegar em casa, sair de casa. Então, tinha essa relação até muito privada, muito interna, era difícil. E quando eu começo a ter um pouco mais de autonomia e tal, eu começo a ter uma relação de querer sair da Zona Leste, assim, muito intenso, porque era muito desgastante de morar lá, estudar no centro. E a história de Pirituba é uma história muito interessante. A maioria do povo de Pirituba, não só de Pirituba, mas como esses bairros próximos, como Morro Doce, Perus, Taipas, entre outros, são justamente de pessoas guerreiras, pessoas trabalhadoras que vieram do norte e nordeste do país e vieram em busca de novas oportunidades. E aí, mano, quando a gente ganhou a prefeitura, com a Marta ainda, antes dela se tornar essa pessoa que ela se tornou, chegou asfalto, velho.
chegou asfalto lá na minha quebrada e foi um marco, assim. O esgoto fecharam, fizeram uma praça em cima. Mano, mudou muito, assim, mudou muito. Vai e volta, eu usei muito vai e volta. Eu estudava numa escola de lata e essa escola depois virou um SEI, né, uma creche conveniada da prefeitura. E, mano, tipo, parece outro lugar, virou um bairro mesmo, assim, saca? Lógico, não é um bairro de classe média alta, nem nada disso, longe de ser. E aí, quando eu entrei na faculdade no Mackenzie, aí, assim, foi um choque, assim, pá, total, porque tem essa relação não só periferia-centro, né, de você, dessa coisa que, da mesma forma, né, acordar cedo, pegar o trem cheio, mas isso eu já estava acostumado desde o colégio, mas o centro da cidade é muito diferente do que é aqui a Zona Leste, né, as pessoas, a correria, né, a forma como São Paulo existe aqui, a forma como São Paulo existe lá, é muito diferente. Na universidade, então, nem se fala, porque ali eu passei a ter contato com pessoas que são de classes sociais completamente diferentes da minha, né? Então era como se eu estivesse num outro lugar, né? Em outra cidade, em outro país até às vezes, porque tinha gente que nunca tinha andado de transporte público, por exemplo, na minha sala, né? E você tem esse choque de realidade. Um projeto piloto como Stonewall foi e é pra gente referência para nós e para o mundo. Então sim, nós temos capacidade de transformar São Paulo, por que não, numa Stonewall, e aplicar diversos projetos e conseguir nesses projetos ter efetividade, resultado e falar, não, sim, é possível. Aqui, em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer lugar. Então isso encanta os meus olhos, traz brilho e me dá um gás de falar assim, não, aqui a gente consegue aplicar em massa, sabe, aplicar para todos, todes, todas. E falar, não, deu certo aqui, dá certo em qualquer lugar. Então, assim, eu fui criando essa relação afetiva de gostar de morar muito forte aqui no centro mesmo, assim. E tô aqui faz uns 7 anos, né? E acho que o centro é essa contradição, né? Que a galera fala, você mora no centro, você mora bem. Tipo, acho que, de fato, eu tô num lugar de mais privilégio, mas tô aqui do lado da favela do Moinho. Aquelas pessoas não moram bem, a gente vê, inclusive, constantemente o que significa isso. A galera das ocupações do centro, né? E você percebe essa diferença gritante de lugar para lugar que você vai. Tipo, nos bairros onde você vê que tem um pouco mais de organização social, algum movimento, alguma coisa, você percebe que eles têm minimamente uma estrutura melhor, assim, básica. E aí quando você vai, tipo, no Moinho, por exemplo, que não era pra ser, né, tipo, tão abandonado pelo poder público, por ser numa área central e tal, você vê o quanto é precarizado, assim. E aí, tipo, você olha e fala, caralho, é um choque gritante. Você olha em volta os prédios e aí as pessoas naquela situação, assim, de miséria, né? Então, a grande indiferença é que quando nós falamos do nome Pirituba, as pessoas primeiro falavam, aonde é isso? Isso faz parte da cidade? Aonde é isso? Isso é interior? Era muito desconhecido. Infelizmente, na cidade de São Paulo, existe ainda muitas pessoas que desconhecem certas regiões. A cidade, pelo meu conhecimento, é uma cidade geral, é uma cidade para todos, aonde todos os bairros faz parte, mas existem periferias que as pessoas desconhecem que faz parte de São Paulo. É esquecida. Da onde eu vim, para onde eu vou, né? Por que existe essa diferença desses lugares? Né? E quando a gente fala sobre o normal, né? O que é o normal aqui em Guaianazes e o que é o normal lá no centro da cidade, né? E por que é tão diferente, é tão desigual? Né? E o porquê que a gente precisa transformar isso, né? E o para que eu preciso ir lá, né? 1h30, 2 horas às vezes da minha casa para estudar, para trabalhar, para encontrar meus amigos, para ir num barzinho. Por que eu não posso fazer isso aqui também, sabe? Na periferia. Porque esses espaços na periferia não existem, né? Não são cultivados. Porque aqui é sempre construído para ser um espaço dormitório, né? E é lá que a cidade vive e aqui a cidade é morta. E é literalmente morta, porque aqui existe morte também, de fato, né? Violência, ausência do Estado. Lá na Zona Leste, onde eu morava, como tinha uma dinâmica, isso, né? De
pouco serviço público, da rua ser perigosa, dessa insegurança. Então, o que a gente tinha enquanto espaço de lazer era o shopping, né? Eu lembro que é isso, o shopping perto da casa dos meus pais é um shopping que eu conheço até hoje de trás pra frente, assim, porque era onde eu passava os meus finais de semana. Isso é uma coisa que eu acho que pelo menos a nossa geração tá querendo reorientar, né? Sim, que não dá pra ser só essas relações de consumo que justificam, que resumem as nossas dinâmicas de vida. Penso em continuar morando aqui, penso em continuar construir minha família, construir minha vida aqui. Então, para mim, o que vai ser da cidade é muito importante. Essa é a grande indiferença, né, que eu vejo. Então, o que me fez me aproximar hoje e ter um amor, um carinho muito especial pela cidade de São Paulo é acreditar que ela pode ser melhor. Então, acho que é muito sobre isso, assim, sabe? Essa relação, assim. E aí eu pensar o que a gente precisa mudar também a partir disso, né? Como a gente transforma a cidade, transforma a nossa vida, transforma a cidade junto, né? Quem tá à nossa volta, quem constrói junto com a gente. Então foi o lance de eu trabalhar aqui, conhecer a cidade, morar na cidade e me contemplar como parte dessa engrenagem, né? Essa selva que é São Paulo, né? Que me fez encantar. E falar, não, é aqui que eu quero ficar. Conheci o PT em 2012, conheci de fato, já sabia o que era o partido, tinha feito campanha para Dilma em 2010, tinha feito campanha em 2012, né, para Haddad, e foi quando eu tive a oportunidade de fato conhecer o PT. Comecei a atuar politicamente antes, na universidade, no movimento estudantil, mas quando eu tive a oportunidade de fazer a campanha da Haddad em 2012, eu pude rodar a cidade fazendo campanha. E aí eu comecei a compreender o que era o PT de fato, para além do que eu via da propaganda eleitoral. Conheci o PT usufruindo dos programas sociais, né, como o programa Bolsa Família, né, como a gente, criança, habitando em um lugar pouco visado pelo governo federal, como o norte e nordeste do país, e a gente meio que acabava sofrendo muito, porque havia uma omissão do governo para essas regiões. E quando o PT ele chegou, revolucionou, mostrou para nós que não sabia nem quem era o presidente da República, que havia ali um programa que iria tirar a fome do povo, iria levar energia elétrica, luz para todos, como no interior do estado. Então, o PT diminui a desigualdade social, diminuiu e continua diminuindo. Nasci e cresci de pais petistas e militantes, e eles se conheceram na militância. Então, eu tenho muitas recordações de infância em ocupações, por exemplo. O bairro que eu morava, no Fundão do Grajaú, foi todo ocupado. E minha mãe era uma dessas lideranças populares que ocupou. Eu tinha 16 anos, estagiário de Direito em Caraguá, porque eu terminei meu colegial com 15. E nisso tinha uma cabine telefônica lá e tinha a companheira Cássia, a Cássia do PT. E eu sempre trocava muita ideia com ela, né? Eu sempre fui muito fora da curva. Eu não ficava nos grupinhos de estagiário. Eu saía na minha pausa, no meu almoço, para conversar com ela. E ela falava da militância, falava do PT. E o que me intrigava era o brilho nos olhos dela. A minha mãe, ela sempre foi petista. Tipo, uma mulher negra da periferia de esquerda que ia nos movimentos, atividades do movimento negro, me levava. E ela sempre votou no PT. Era sindicalizada, funcionária pública municipal, sempre votou no PT. Eu lembro de votar no PT quando eu era pequenininha, assim. Então a minha primeira relação com o PT foi através da minha família, da minha mãe, né? Falar o Partido dos Trabalhadores, Lula, mais pra frente a Dilma. O PT
é um instrumento político de transformação da sociedade, assim. Muita gente vê o PT como um demônio, outras como um deus, outras como... Ai, parem de perder tempo com isso, saca? Eu acredito muito no partido que eu construo, eu acredito muito que a luta dos meus pais não foi em vão, eu acredito muito que a minha luta não vai ser em vão e que a minha filha um dia vai colher todos esses frutos que a gente está plantando hoje, do passado e afins. O PT é um instrumento de mudança na sociedade. Na época, né, que nós íamos para a escola, eu falo por mim mesma. Minha mãe não tinha condição de estar dando ali um dinheiro para nós comprar um lanche. E às vezes eu me sentia muito triste com isso, sabe? Porque eu via as outras crianças lá, indo lá comprando a coxinha, comprando um refrigerante. E sabe, eu numa posição ali de olhar para aquela coxinha e nem saber que sabor tinha, porque na verdade eu nunca tinha comido uma coxinha. A criança não tem culpa da omissão dos governantes, de infelizmente os políticos se omitirem a fazer o que é para ser feito, uma política de qualidade para todos, e acaba esquecendo essas crianças de periferia. Então, o PT mudou isso aí, né? O PT foi um partido onde deu dignidade a todos, onde tirou essas pessoas de extrema pobreza, não que eles não são mais pobres, mas eles estão mais iguais, as pessoas estão mais iguais hoje, né? Era um momento que a família inteira se reunia para fazer os corre. Era pro PT? Era, mas era tipo os poucos momentos... Ai, eu vou chorar. Os poucos momentos que a gente tinha todo mundo reunido, porque era sempre minha mãe na rua trampando pra caralho. E era um momento que ela falava, não, ó, vamos lá, todo mundo precisa ajudar. Aí juntava um monte de gente em casa, tipo, a gente já fez comitê em casa, inclusive. Lembro dos meus primeiros 20 reais que eu ganhei fazendo campanha, foi muito engraçado, tipo. Aí eu peguei os 20 contos e falei, mano, vou comprar uma pizza. A capacidade de transformação vem da política, porque só há um único meio, e é você, por meio da política, você ocupar espaços. E ocupando espaços, você gera luta, representatividade, busca por visibilidade, né? E você acaba virando um líder nato. E nisso proporcionando que outras pessoas se espelhem em você e busquem justamente aquilo, a mudança, por meio da política. Essa casa onde eu moro hoje, ela é de um programa habitacional da gestão do PT da Marta, aqui em São Paulo, que é o PAR, Programa de Arrendamento Residencial. Então o PT, ele sempre teve, assim, na minha vida nesse sentido, mas eu conheci o PT, assim, como militante mesmo, quando eu entrei na faculdade. E aí foi muito louco, porque como eu cresci ouvindo a minha mãe falando sobre o PT, o Partido dos Trabalhadores, as políticas públicas, tal, do nosso lado, da periferia, não sei o quê, eu cheguei lá e quando abriu para as falas, as pessoas estavam dizendo assim, porque o PT precisa voltar para a base, precisa conversar com o povo, porque a gente tem que se organizar. E eu tava sozinha e eu fiquei ouvindo as pessoas falando isso e ficava assim, mas gente, o PT não é o Partido dos Trabalhadores, né? Já não tá na base? Falar com as pessoas é só falar oi. Aí eu me inscrevi pra falar, que eu fiquei achando absurdo. Aí eu me inscrevi e falei, oi, sou Tamires, sou pró-unista aqui em Direito no Mackenzie. Tô ouvindo vocês falarem que precisa voltar pra base, conversar com as pessoas, mas assim, não tem segredo, gente. É só você virar do lado no trem e falar, oi, tudo bem? Meu nome é fulano, vamos conversar? Tipo, não tem segredo pra falar com as pessoas. E aí foi muito engraçado, porque eu tava sozinha, ninguém me conhecia ali. Ficaram, né, quem que é essa maluca que tava falando isso aqui agora, que apareceu, assim. Aí uma turma da juventude veio conversar comigo e me chamaram pra uma reunião e em um mês eu tava afiliada. E aí, assim, a vida foi de cabeça pra baixo, porque foi daí pro caos, assim, né? Porque aí eu comecei a militar na juventude do PT, em São Paulo, aí tive contato com uma turma do movimento negro, do movimento estudantil, no Mackenzie, no estado, no país, no mundo. Aí eu conheci uma galera da juventude, depois que eu fui morar numa ocupação no centro, e aí eu falei, olha, existe uma juventude, saca? Tipo, e eu nem pensava nem nada, tipo, eu sempre construí as coisas pro PT sem pensar aonde eu ia chegar com isso, ou o que isso ia me dar de retorno.
porque eu acredito que a luta política é muito maior do que qualquer coisa. Eu conheci a cidade, inclusive, porque eu conhecia bem pouco a cidade, então tive a oportunidade de ir, eu lembro assim, de atividades no Jardim São Luís, de ir em atividades em São Miguel, que apesar de ser próximo da minha casa, era uma região que eu não conhecia, de ir em atividade em Pirituba, tudo junto principalmente com as mulheres do PT. E aí, quando eu comecei a entender que o PT era mais do que eu via no processo eleitoral, mas era a história de luta de muita gente, e uma história coletiva mesmo, que ele só fazia sentido porque era muita gente junta, aí foi quando eu decidi que eu queria fazer parte desse projeto também. Hoje, dentro do PT, né, eu faço parte do GT de Segurança Pública, que é um grupo de trabalho, né, voltado para a segurança pública. Por muito tempo, a esquerda brasileira ela não teve olhos para a segurança pública, deixando de lado, saca? A margem. Não, porque é eles e nós. E não é assim que funciona, né? Porque os operadores de segurança pública, eles são trabalhadores também. Então, você tem anseios como trabalhador. Tanto que os maiores índices de suicídio são justamente nas instituições de polícia, saca? Então, foi justamente olhando pelo trabalhador e nos maiores índices de suicídio e todo esse fascismo que a gente tem que combater dentro dessas instituições, é que a gente falou, não, a gente tem que se organizar em torno da pauta de segurança pública. Então, a partir do momento que eu tenho a ONU, eu tenho o Alto Comissariado de Direitos Humanos, falando que o aplicador da lei, ele é o fiel da balança, ele é o que garante a democracia, ele é o que garante os direitos básicos ao cidadão, foi aí que eu falei, não, tem alguma coisa muito errada. Porque eu sou aplicador da lei e os aplicadores da lei aqui, eles não são guardiões dos direitos humanos. Quando o Haddad ganha, eu vou para a prefeitura, acompanho a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Para mim foi super importante, porque eu já tinha uma atuação de militância feminista e entender como que a gente podia construir o passo, né, da luta institucional, do processo institucional da luta feminista. Fazia muito sentido, então acho que das experiências profissionais aqui foi mais enriquecedora para mim. Então, o que aconteceu de fato era que a gente olhava para a juventude e via que nela estava o que ia ser a saída política daquela crise que a gente estava vivenciando. Porque quem estava no PT desde sempre não conseguia dar resposta para o que era aquela efervescência, aquela movimentação que vinha acontecendo desde 2013 e era a responsabilidade da nossa geração. Então, eu lembro que a gente começou a tocar a juventude do PT de uma forma que eu, pelo menos, não tinha visto antes do que tinha sido 2013, que era de uma juventude muito militante, de uma juventude muito presente, que sabia que o partido era responsabilidade nossa, que as saídas políticas iam sair também pelas nossas mãos. Mano, tá sendo um bagulho bem louco. Eu não tô acostumada a ficar em casa, né? E ninguém, assim, da minha casa fica em casa em dias comuns. E no começo foi bem difícil, porque demorou um pouco pra eu parar de trabalhar, por exemplo. O meu companheiro parou primeiro, tipo, na primeira semana ele já começou a trampar em casa. Eu não, ainda tive que estar indo. Aliás, ainda estou indo, na real, tipo, fazer plantão. E com essa pandemia foi escancarado muitos problemas da nossa sociedade, né, na área da saúde, como mostra a falta de equipamentos, a falta de estrutura
para o profissional da saúde. Mostra o quanto nós estamos longe de oferecer uma saúde melhor para a nossa população. Olha, a minha rotina por conta do coronavírus mudou bastante no sentido de que é isso, a gente não sai de casa, né? Tem que fazer tudo pro celular, computador, ligação de vídeo, né? Ir pro mercado ou ir pra padaria com todos os cuidados possíveis, não encontrar mais os amigos e amigas, não ir mais no local de trabalho, não precisar pegar trem cheio, ônibus cheio, metrô cheio. Não é só um momento muito sério, né? Porque a gente não pode descartar o lance de ser uma pandemia, o lance generalizado, as mortes, a gente não pode banalizar isso. Nós temos centenas de famílias com muita dor, com a perda de alguém muito querido, saca? Mas nesse momento eu encaro com um momento de reflexão, de profunda reflexão, que a nossa sociedade enquanto modelo, ela deu certo? Pra mim, assim, um choque gigantesco, porque eu não passava quase nada de tempo em casa. Por conta dessa dinâmica da militância, até final de semana, inclusive isso sempre foi um problema na minha família, domingo, né, até de domingo, sábado, a gente tá sempre em reunião, sempre em atividade, sempre tem ato, sempre tem alguma coisa pra fazer. Então eu não tinha esse costume de ficar dentro de casa. Então foi um baque muito grande, assim, logo de início. Infelizmente, os grandes políticos, ou até mesmo os grandes governantes, entre aspas, né, não se utiliza do serviço público, da saúde pública. Ele se utiliza dos grandes planos de saúde, né, onde, se eles pegar o vírus, ele já tem ali um respirador esperando na hora que for socorrido, até mesmo dentro da ambulância já existe uma UTI para isso, para ele. Então, é uma realidade diferente. Eu acho que a energia ela é diferente do presencial, né? E isso é muito louco, porque a internet, né, e esses meios de comunicação, eles aproximam a gente, né? Inclusive porque agora a gente tá fazendo reunião, né, uma atrás da outra e com pessoas que estão em lugares diferentes, né? Às vezes agora nem faz diferença se você tá aqui em São Paulo, na cidade, ou se você tá do outro lado do mundo, porque, né, na telinha tá ali todo mundo junto. Então a internet, ela aproxima a gente, mas ao mesmo tempo ela afasta, né? Porque você não tá junto, você não tá pegando na mão, você não tá encontrando, né? Eu tô muito acostumada a ter contato físico com as pessoas, a abraçar, a sempre ver, né? Tipo, a gente tá sempre na correria, entre uma reunião e outra, entre trabalho, entre faculdade, entre maternidade. Tem vínculos afetivos, né? Tem abraço, tem cafezinho, tem cervejada depois dos rolês. Eu acho que eu tô sentindo muito falta disso, de sair de uma reunião com a juventude e beber uma breja. Eu tenho um costume de pensar, de conseguir fazer as coisas coletivamente, assim. Por mais que a tarefa final seja individual, escrever, falar, eu gosto de estar com as pessoas, então de pensar junto. Eu acho que a gente vai qualificando muito quando a gente expõe e ouve as coisas, né? E vai elaborando coletivamente. Então esse processo foi um processo super difícil. E acho que o pior de tudo isso é que a gente está enfrentando a pandemia sob o governo Bolsonaro, que está, assim, prejudicando muito, né, o que poderia ser enfrentamento, deixando os mais vulneráveis. Pense numa sociedade enquanto abelhas. Se o casulo quebra, se a casa quebra, como elas reagem? Se você pisa no formigueiro, como essas formigas reagem? De forma unida, comunitária, organizada e pró-colônia. Você entende? Então, você não vê, assim, você vê parte da sociedade. Algumas pessoas muito preocupadas com o isolamento. Algumas pessoas muito preocupadas, e principalmente nas periferias de São Paulo e nas periferias. Sempre o pessoal mais humilde, saca? Que o pessoal se junta para ajudar os seus. E aí, conforme foi passando o tempo, eu senti muito o recorte também quando eu ia trampar, que os ônibus aqui estavam sempre cheios, Paulista vazia. E nós só começamos a modificar, nós só começamos a pensar no próximo quando nós passamos justamente
por aquilo ali, por aquela dificuldade, né? Então eu acredito que com essa pandemia a gente agora aprendemos que precisamos respeitar mais as pessoas, precisamos mais olhar com um olhar comunitário para as pessoas e saber que um precisa do outro. E aí, nesse sentido, eu acho que o coronavírus, ele aflorou, assim, né, na cidade, na sociedade, um sentimento de solidariedade que é típico nosso, né? Eu digo nosso, assim, típico da periferia, né, do brasileiro periférico, porque a gente sabe que precisa de se ajudar, né, se não tem um outro, né, a gente vive em comunidade nesses espaços, e aí essa lógica de comunidade, de ajuda, de solidariedade, ela floresceu mais ainda aqui, né, então tem pessoas que às vezes, né, conseguiram continuar com o trabalho, que às vezes não tem dinheiro para pagar quase as contas direito, mas que ajuda o vizinho, porque sabe da importância disso, né. E aí quando você vai subindo ali pra Brigadeiro e tal, pelos bairros ali em volta do Ibirapuera, tipo, no máximo uma galerinha correndo, né? Porque tem que ficar fit. Não pode ficar gorda. Se ficar gorda, sai, ó, já não arruma nada. Enquanto nós tivermos pessoas preocupadas com o seu rolê, preocupadas com a abertura da balada, preocupadas com a abertura das academias e preocupadas se elas vão conseguir ter um happy hour, né, um momento para beber no seu barzinho, tipo, tá muito errado. Então esse eu trago como momento não só como de dor e de sofrimento, porque eu perdi vários amigos, ao todo eu perdi 7 amigos meus. Eu trago como um momento de reflexão, de que se é essa sociedade que nós queremos perpetuar. Mas também acho que tinha uma questão da saúde mental, assim, das pessoas. A gente talvez não, eu pelo menos, assim, não percebia o quanto eu sentia falta de estar com as pessoas, porque como eu passo muito tempo fora, então estar em casa era aquele momento de descansar, de poder estar comigo mesma, pensar, né, fazer as coisas que eu queria, mas a gente não, eu pelo menos não tinha noção do quanto ia ser difícil não poder abraçar as pessoas, não poder estar perto de quem eu costumava estar perto, de quem era o meu cotidiano estar perto, que era o meu normal estar perto. E aí, mano, eu comecei a perceber, assim, no olhar das pessoas a desilusão. E aí eu comecei a pensar, real, tipo, às vezes não é porque a pessoa não tem noção ou porque, tipo, ela quer ser assim, ela quer ser a descoladona que faz festa. Às vezes ela só tá desiludida, às vezes ela só cansou e fala, vou morrer de qualquer jeito, tipo, ou de fome, ou de um tiro da polícia no meio da favela, ou de Covid. Vou morrer, então, já que eu vou morrer, então eu vou viver o agora, saca? Triste porque a gente toma todos os cuidados, sai de máscara, cumpre o distanciamento que as autoridades sanitárias falam, mas todos os dias ficar ouvindo que morreram mais pessoas não é fácil. E gente sendo contaminada e você observando, percebendo, vendo que as autoridades, tanto o presidente da República, como o governador, como o prefeito, não está fazendo nada, não está agindo de forma adequada. Então, conviver com a pandemia, para mim, a palavra que eu poderia assim resumir é triste. Que a gente está vivendo num momento em que os nossos governos, em todos os níveis, eles querem acabar com a população. E o Bolsonaro, ele foi eleito, né, nessa lógica. Parte da mídia tenta esconder e parte da sociedade, né, finge não ver. E esse processo de fingir não ver é muito louco como está relacionado já a uma lógica histórica do país, né? Que o Brasil, ele é um país em que mais de 2/3 da nossa história foi marcada pela escravidão, né? A violência contra a população negra e periférica, ela é, assim, enraigada na nossa cultura, de certa forma, né? O racismo, ele tá estruturado na sociedade e a gente finge que não vê essas violências, né? E logo após, né, nós atravessarmos o Covid que nós vamos atravessar, nós vamos sair mais fortes e vamos entender que o ser humano, ele precisa ser respeitado, que as pessoas, elas têm alma, que as pessoas, elas necessitam de um cuidado especial e não ser tratada de uma forma capitalista, de ser tratada de uma forma numérica. É isso que nós aceitamos?
Isso nos basta? Então, além de um momento de dor, é um momento de trazer à tona a verdade, porque a verdade ela incomoda, a verdade dói, saca? Então, esse remédio amargo, né? Então você traz assim, tá vendo? Não deu certo. Vai insistir no erro? Insistir no erro é humano ou burrice? Insistir no erro desse modelo é bom para quem? É bom para quantos? Então, para mim, a pandemia, ela também mostra que é um momento de muito medo, acho que foi um momento, ainda é, né, um momento de muito medo do que está acontecendo agora e também do que vai acontecer das consequências dela, mas também acho que é um momento de reforçar o que a gente acredita, sabe? Porque tem espaço, tem esperança no meio desse caos. Eu acho que essa campanha, essa eleição vai ser muito diferente de todas as outras que a gente já teve, principalmente pro PT. Uma por conta das ferramentas que a gente vai precisar utilizar, redes sociais e fazer uma forma mais digital possível. Não vai ter aquele cafezinho na casa do vizinho ou na casa do colega. Não vai ter panfletagem. Então eu acho que vai ser um divisor de águas, assim. E principalmente para a juventude. Olha só que profundo. Eu sou policial militar, ok? Eu sou um agente da lei, um aplicador da lei. Mas eu tenho no coração o Partido dos Trabalhadores. E eu sempre contemplei esse Partido dos Trabalhadores. E eu sempre me vi como trabalhador. Eu tenho salário, eu tenho contra-cheque, eu tenho olerite, eu fiz o concurso público, eu sou um servidor público. E quando eu entrei no PT, aqui em São Paulo, teve uma certa resistência no início. Saca? Assim, tipo, cara, ele é militar. O que ele tá fazendo aqui? Nesse momento da pandemia, o mote, né, é fique em casa. E ficar em casa para muita gente nem é possível, né? E para outras pessoas nem significou, de fato, conseguir enfrentar a pandemia. Tanto pela casa, pela região, não ter condições, você não ter água, você não ter... morar com várias pessoas, as pessoas não conseguirem parar de trabalhar, tanto, principalmente para as mulheres, né, como a gente viu, que ficar em casa significa muitas vezes ficar com o seu agressor e correr o risco de sofrer mais violência e até, né, sofrer uma escalada de violência. Em nossa cidade, é uma das cidades que mais existe ocupações em todo o país. A maioria dessas pessoas que ocupam não ocupam porque querem invadir propriedade alheia, né? Não ocupam porque eles gostam de ocupar. Essas pessoas ocupam porque são trabalhadores e são trabalhadores. E essas pessoas, elas não têm como pagar aluguel, fazer mercado. Eu sempre procurei levar para a graduação as pautas do movimento, para ver como, através, né, dos meus estudos, eu conseguia contribuir com esse processo de mudança, né, e transformação. No movimento negro, uma das principais pautas nossas é o combate ao genocídio da população negra, né? No Brasil, como eu comentei, né, mais de 2/3 da nossa história foi marcado pela escravidão, né? O Brasil foi o país da América Latina que mais recebeu africanos nesse processo de tráfico de escravo. Não à toa, mais da metade da população brasileira é negra. Então, eu sofri um preconceito, não por todo mundo, mas por, assim, uma pessoa ou outra, e aquilo me doeu muito. Porque a pessoa não me olhar como trabalhador. Porque, assim, você sabe que ali tem boas pessoas. Não é porque você é petista que você é um poço de desconstrução. Tem gente racista? Tem. Tem gente homofóbica? Tem. Tem gente misógina? Tem. Por quê? Porque o petista, ele não nasce em Marte, né? Ele vem da própria sociedade. E a sociedade é racista, a sociedade é misógina, a sociedade agride a mulher. Eu acho que esse momento da pandemia mostrou pra gente o quanto que a luta por moradia é uma luta
que é cada vez mais importante na nossa cidade, na verdade, no nosso país. Tive a oportunidade de me aproximar da luta por moradia. Eu não sou de ocupação, não sou representante dos movimentos, acho que é importante citar isso, mas no contexto da prisão de algumas lideranças do movimento de moradia aqui da região central, eu compus o comitê de luta, né, em defesa dos movimentos populares e também passei a advogar junto a esses movimentos. E foi uma experiência muito importante porque a gente sabe do déficit que existe na cidade de São Paulo, sabe? O movimento de moradia tem uma máxima, né? Que tem mais gente sem teto do que teto sem gente. Então essas pessoas acabam sendo atraídas pela necessidade de olhar de repente uma área que está abandonada pelos proprietários, não pagar os impostos devidos, e isso acaba voltando para a União, acaba voltando para o governo. E como diz a Constituição, que o poder, ele emana do povo. Automaticamente essas propriedades, elas voltam para o Estado, né? Automaticamente essas propriedades voltam para o governo. Então, como também diz a Constituição, que todo cidadão tem direito sim à moradia, essas pessoas, elas foram obrigadas a estar nessas áreas ocupadas, não porque gostam, mas porque elas foram forçadas pela condição que o próprio governo oferece. O principal problema não é falta de moradia, mas talvez com a função que a moradia, né, que a propriedade cumpre na nossa cidade, que não é a função determinada pela Constituição, que seria a função social. Então a gente vê recorrentemente, né, pessoas que são despejadas, que não conseguem arcar com aluguéis. E eu gosto também do que uma das lideranças fala, né? Que todo mundo que não tem a casa própria, na verdade, é um sem-teto, né? Muitas pessoas moram nessas ocupações e sofrem muito, porque não tem uma água legalizada, não tem sistema de esgoto, não tem energia elétrica, sabe? E essas áreas ocupadas estão em todas as regiões de nossa cidade. E essas pessoas sofrem porque sequer existe um endereço para ser colocado uma correspondência. Então, se você for ver a instabilidade que passa uma pessoa morando em uma ocupação. Esses 54%, né, da sociedade brasileira, eles não estão representados em espaços centrais. Muito pelo contrário, né? A gente vê a população negra nos índices de homicídio, né? A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. A gente vê a população negra nos índices de quem está sendo encarcerado. Mais de 60% da população encarcerada é negra. A gente vê a população negra nos trabalhos mais precários. Eu sou trabalhador, né? Eu abordo, porque não tem como não abordar, porque crimes acontecem. Pessoas matam, pessoas roubam, pessoas furtam contra as pessoas até mesmo das famílias da esquerda, saca? Então, assim, existem pessoas boas e ruins em todos os lugares, em todos os espaços. Então, não existe Estado no país, né, no mundo, que não tenha polícia, que tenha a figura de alguém fiscalizando. Então, eu vou abordar. A pergunta é se eu vou abordar com truculência, com violência. Não, porque não foi isso que me foi ensinado. Não é isso que preconiza o Manual de Direitos Humanos para forças policiais da ONU. E durante a graduação, eu pesquisei sobre segurança pública cidadã. E durante o meu mestrado, eu pesquisei sobre racismo estrutural e política criminal. E eu decidi fazer isso porque eu pensei que eu precisava de alguma forma linkar, né, essa luta que eu tinha na sociedade, na cidade, trazer ela para a academia para pensar como a gente consegue fazer um processo de transformação, né, através do direito, se isso é possível ou se não é possível. Mesmo que o possível, né, a resposta talvez seja a gente reconstruir por completo o sistema jurídico que a gente vive, o sistema político que a gente vive, né. A galera não colocava credibilidade nas redes sociais, né? Porque todo mundo falava, ele não tem base, ele é um maluco, ele é só um surtado no Congresso.
E aí a gente viu o alcance que ele teve nas redes e a gente viu que ele conseguiu ganhar uma eleição através de fake news. E aí, tipo, eu acho que é meio absurdo, porque a gente pensava, cara, quem acredita em uma bandeira de piroca? Muita gente acreditou, muita. Não é à toa que ele tá lá. Porque qualquer pessoa, e acho que essa pandemia mostrou que nesse sistema a gente está muito vulnerável, então qualquer pessoa pode um dia perder a sua casa, né, para deixar de ter onde morar, não ter aluguel, não ter dinheiro para pagar o aluguel. Então a questão da moradia é uma questão muito, muito forte aqui na cidade. E eu acho que ela, inclusive, é o fio condutor hoje das políticas que a gente tem que desenvolver, porque onde você mora determina quais as oportunidades que você vai ter na sua vida. Você tem o direito de abordar e fiscalizar mediante atitude suspeita, entende? Então, dentro da legalidade, você interrompe o direito do outro momentaneamente para fiscalizar. Fiscalizado, eu tenho uma regra. Qual que é? Você prendeu? Não. Então você fez um amigo. Toda abordagem, se você compreender que ele não é o teu inimigo, ou ele não fez algo de errado, ele tem que ser seu amigo. Você é parceiro dele. Se você é guardião dos direitos humanos e ele é um humano, você é guardião dele e dos direitos dele. Eu cada vez mais penso que é essa resposta, né? A única forma de a gente combater o racismo estrutural é transformando a estrutura social, é repensando e reconstruindo, né? O sistema político, o sistema jurídico, o sistema econômico, principalmente, e a ideologia, né? Essa lógica que acaba, de certa forma, não só autorizando, né, como naturalizando essas violências que ocorrem no país. Elas ocupam porque necessitam, elas ocupam porque muitas das vezes elas são exploradas por pessoas que alugam casas, alugam apartamento por preços muitas das vezes abusíveis e acaba sendo forçado a estar ocupando para poder comer, para poder ter a janta, para poder ter o almoço. Então essas pessoas, elas precisam sim de um amparato do governo, elas precisam sim estar incluídas nas políticas públicas do governo. Então, quando você participa do movimento, você não está participando para conseguir a sua demanda individual só, mas você está construindo uma outra forma de cidadania, né? Não é uma coisa, não se resume a se organizar para conseguir a propriedade só, que é importante, que é fundamental, mas não, é para você entender todo esse sistema que faz com que alguns tenham e outros não tenham, e que ele precisa que alguns não tenham para ele de fato funcionar. Então eu acho que esse processo de poder ter me envolvido nessa discussão, nessa construção, foi muito legal, assim. Acho que me deu uma outra visão de como a gente tem que se organizar, porque de fato as formas pelas quais o nosso partido foi constituído, elas estão deixando de existir, elas estão se enfraquecendo. A segurança pública no Brasil, essa segurança que mata jovem negro todo dia, né, que arrasta a mulher negra, né, na viatura da polícia, que faz com que o policial pise no pescoço de uma mulher negra ou mate uma criança dentro de casa. Essa política ela é baseada nessa estrutura racista e violenta, né? E numa lógica de manutenção da ordem e prevenção de risco, que nada mais é do que proteger o patrimônio a todo custo, inclusive a custo de vidas negras e periféricas, né? Os operadores de segurança pública, os policiais, eles são seres humanos, né? Eles têm pautas próprias, eles têm anseios próprios e ninguém escuta, e ninguém sequer quer escutar. Por isso que a direita abraçou, entendeu? Você tem um filho abandonado, alguém pegou e abraçou. Até então a esquerda não estava discutindo segurança pública e estava jogando eles de canto. Se eu tenho uma categoria, só que no estado de São Paulo são 88 mil, só no estado de São Paulo. Se todos os estados, né? Eu tenho Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Técnico Científico, GCM, Bombeiro. A partir do momento que você pega tudo isso e joga e finge que não existe, você fica cego. Você não trabalha com a realidade, cara. Você não fura a bolha. Tem trabalhadores que não podem fazer greve. Essa campanha vai ter
muita diversidade. E eu fico muito feliz que o PT conseguiu alcançar essas pessoas. Essa diversidade toda que tá aí, né? O pastor, a galera da segurança pública, LGBTQI+, as mulheres estão ocupando muitos dos espaços. Tá sendo diferente para todo mundo. É uma campanha onde a juventude está inserida literalmente em todos os espaços. Cidade utópica de São Paulo é uma cidade em que eu não preciso gastar 2, 3 horas para chegar num local de trabalho, para encontrar os meus amigos, para poder me divertir. É uma cidade em que a gente tem uma relação com a terra e com a natureza muito diferente do que a gente constrói aqui. É uma cidade que não enterra os seus rios, como a gente fez aqui com São Paulo, que é inclusive uma das principais causas de enchentes nas periferias aqui da cidade. Eu gostaria de ver São Paulo mais igualitária. Uma São Paulo onde não existisse distinção do bairro melhor ou do bairro pior, de classe A ou de classe B. Eu gostaria de ver uma São Paulo onde essas pessoas periféricas elas tivessem acesso. Eu queria viver numa cidade com muita cor, muito colorida, diversa, que São Paulo é uma cidade diversa, porém essa diversidade alcança poucos. Eu queria viver numa cidade onde eu pudesse sair de casa e chegar sem ter medo da polícia. Eu queria morar numa cidade onde os meus iguais não passassem fome. A cidade que eu quero viver, que eu gostaria de viver, que eu contemplo como ideal, é aquela que compreende que nós vivemos e englobamos um todo. Nós temos a comum unidade, que é a comunidade paulistana. Vou ter brancos, pretos, amarelos, vermelhos, que são os indígenas. Eu vou ter rico, eu vou ter pobre. Eu não tenho como só ter pobres ou ter todo mundo, tudo bonitinho. Vai ter um com mais, um com menos, porque é o atual modelo que nós vivemos, é o capitalista. A cidade que eu quero viver, ela é uma cidade em que a gente não precisa escolher se a gente vai sair, sei lá, 1 ou 2 horas mais cedo de casa para pegar um metrô mais cheio ou mais vazio, né? Pegar ele mais vazio, porque se ele estiver muito cheio, eu posso ser assediada. É a cidade que, se eu sofrer algum tipo de violência, eu não vou precisar ir numa delegacia que vai me questionar o tempo todo se ela de fato aconteceu ou não, porque talvez a marca não seja tão aparente ou porque não pareça que de fato eu tenha sofrido essa violência. É uma cidade em que eu, mulher negra, não tenha medo de sair de casa e ser violentada se eu voltar muito tarde, né? É uma cidade em que um jovem negro periférico esteja protegido dentro de casa e fora dela também, porque hoje ele não está protegido nem dentro nem fora de casa. Talvez, eu falando assim, você pode interpretar como a São Paulo, Alice, País das Maravilhas. Eu não quero ver São Paulo justamente nesse sentido. Eu quero ver uma São Paulo, pelo menos, onde o trabalhador possa trabalhar, aonde uma pessoa que mora em ocupação, no mínimo, possa dormir e possa ter certeza que não vai ser obrigada a se retirar do seu lar, da sua casa. Eu queria ter uma cidade de uma educação de qualidade, onde uma criança de escola pública pudesse disputar o mesmo espaço da USP que a galera que estuda a vida inteira em colégio particular. Eu queria ver numa cidade que a juventude não morresse por estar num baile funk. Que eu não preciso escolher se eu vou morar bem, ou né, se eu vou morar bem, ou se eu vou ter serviço público, né, e vou ter serviço público perto da minha casa, ou se eu vou morar mal e conseguir de fato pagar o aluguel ou a casa que eu quero estar. Então assim, nós temos uma pluralidade muito grande e nós temos um mix de social, econômico, cultural, saca? Então, a partir do momento que eu contemplo, e a cidade que eu quero é essa, que todes, todas e todos entendam que você é um contribuinte e você fornece recursos e coloca no chamado cofre público.
É uma cidade em que a cultura ela esteja no nosso dia a dia, né? E seja valorizada. E a nossa cultura mesmo, assim, sabe? A nossa história. Né? É uma cidade que saiba a sua história, né? E a história de resistência e luta da população negra, dos povos indígenas, né? De quem veio aqui antes da gente chegar. Uma São Paulo onde o governo, ele trabalhe. Porque hoje, infelizmente, na cidade de São Paulo, temos um saldo em torno de mais de 60 bilhões e esse saldo ele não é utilizado. Eu não sei se por falta de projeto, inclusive, conosco o projeto aqui não falta. Eu queria viver numa cidade que fosse igualitária, sabe? Eu acho que a gente tá muito difícil de viver um mundo igualitário, porque chega a ser utópico. Mas se a gente não sonhar com essas utopias, tipo, a gente vai viver pra quê? Eu acho que através desses sonhos que a gente vai conseguindo realizar mudanças no nosso cotidiano, no nosso modo de ver as coisas, no nosso modo de ser e agir. Pode parecer muito utópico, porque acho que o mais perverso do mundo que a gente vive é que as coisas parecem que elas já estão dadas, né? Então, eu também quero viver numa cidade que a transformação seja possível, que os sonhos sejam possíveis, porque acho que quando a gente perde a capacidade de sonhar, quando a gente perde a possibilidade, né, de sonhar, a gente perde o que, na minha opinião, é o mais essencial, assim, para nós, porque é essa motivação que faz com que a gente consiga inventar, com que a gente consiga ser criativo, que a gente possa pensar fora da caixinha, que a gente possa batalhar. A gente tem 5S, né? O sola de sapato, saliva, sangue, muito suor. Então você pega tudo isso e transforma em dinheiro público. Esse dinheiro público, ele tem que ser investido para todo mundo. Mas é todo mundo, sabe? Não dá mais para você aceitar o investimento e o uso do recurso do dinheiro, do suor de todo mundo, só no centro. Não dá mais para admitir que só tenha algo no centro. Aquilo que você fizer no centro, você tem que ter disponibilidade na tua quebrada, porque é lá que tu mora, cara. Todo sonho, ele pode ser vivido. Mas eu acredito que um sonho político, a gente tem que separar o que é sonho, o que é político. Acho que o único sonho que a gente perde é aquele que não se sonha, assim como a única luta que a gente perde é aquela que a gente não faz. As transformações que a gente quer fazer, elas têm que ser acumuladas, elas têm que ser construídas. Não acho que a gente vai virar a chave do mundo e de repente ele vai deixar de ser o que é para virar o que a gente gostaria que ele fosse. Eu acho que cada um de nós pode fazer um pouco com o pouco que temos, mas eu acredito que a política em si, ela é uma ferramenta maravilhosa que pode ser a forma de ampliação do bem comum para todos. Eu acho que os nossos governos federais, municipais, estaduais provaram isso, né? Eu sou uma prova disso, né? Eu sou uma mulher negra da periferia, filha de mãe guerreira, que é advogada, mestre em Direito Político e Econômico, que viajou para vários estados do país e países do mundo. Porque a partir do momento que você, como ser humano, contempla a possibilidade de sonhar de forma coletiva, meu amigo, isso é maravilhoso. Se você, como ser humano, tem a capacidade de imaginar, projetar, contemplar politicamente algo bom, melhor, digno, mais adequado para todos, tem que ser vivido. Eu acredito numa transformação de sociedade, eu acredito que as pessoas podem ser cada vez mais acolhedoras e cuidar um do outro. Porque um sonho em si, ele já é bom ser sonhado. E é muito interessante e muito prazeroso quando ele acontece. E quando nós falamos em sonho político, é um sonho que não cabe apenas só você. Cabe muitas mais pessoas, muitas pessoas envolvidas em um sonho com um só propósito. Inclusive, essa minha blusa aqui, né, da Juventude do PT, a frase atrás dela, ela fala sobre isso, né? Depois vocês podem mostrar sobre como a gente, enfim, constrói sonhos, vive em sonhos e luta para transformar eles em realidades também, né?
Normal são as pessoas saírem de casa, poderem sair de casa. Normal é a juventude poder pegar um busão e não precisar pagar passagem. Normal é ter uma escola de qualidade. Normal é a juventude poder sair, ir para um parque, ir para um show, ir para uma atividade cultural, sair para lazer, sair para estudar, sair para namorar. Isso que é normal. O normal para mim é não pagar busão. Eu não sei. O conceito de normalidade muda muito na vida, né? Normal pra mim é ter onde dormir, normal pra mim é abrir minha geladeira e ela tá cheia, abrir meu armário e ter comida pra minha filha. O trabalhador ter acesso ao emprego, normal para mim é o jovem da periferia ter acesso a cursos, ter acesso à educação, ter acesso ao esporte. Na realidade, eu acho que tem várias formas de responder primeiro que é normal, assim. Primeiro, normal, assim, da minha vida, né? A realidade, as coisas que eu tenho contato, as pessoas, né? A minha rotina. É rotina, um pouco, né? Isso é um normal, se for pensar em mim. Mas tem uma outra coisa que é normal que tá relacionada ao padrão, assim. Padrão estético, padrão social, padrão cultural. E aí, nesse sentido, né, do normal como padrão, eu acho que é uma coisa que a gente precisa, de certa forma, combater um pouco essa ideia, assim, sabe? Porque existem vários normais, que não é um só. Normal pra mim é trabalhar, estudar, ter que lutar pra sobreviver. Acho que esse é o normal, o mais comum, né? O que é o normal da maioria das pessoas. De fato, quando a gente fala em voltar ao normal, acho que tem um problema, né? Que o que era o normal para muita gente ainda é uma situação de, na verdade, muita vulnerabilidade, de muita opressão, de muita dificuldade. O normal, no meu conceito, ele nunca existiu. Nunca. Porque nós, seres humanos, não tivemos ainda um sistema, né, político, um sistema social, um sistema educacional que permitisse o desenvolvimento de cada pessoa, de cada criança, de cada adolescente, de cada ser humano no desenvolvimento da capacidade de ter empatia. A gente fala sobre voltar ao normal, só que o normal de antes, ele era tão desigual quanto esse normal, esse anormal de agora, né? Porque as pessoas que morrem hoje por coronavírus são as mesmas que são assassinadas pela polícia militar, são as mesmas que passam fome, são as mesmas que estão em trabalho precários. Normal é uma comunidade, uma sociedade mais justa. É uma comunidade onde todos tenham direito. E viver em paz, sem ter medo. Acho que a gente nunca viveu uma normalidade real, porque isso deveria ser o que é normal, né? Sendo que quem é de periferia, nasceu e cresceu em periferia, não sabe ser isso, não sabe o que é isso, essa normalidade. Então, o normal para mim são as pessoas serem felizes.